Olá, tudo bem? Então hoje eu vim trazer um assunto para vocês que muita gente pode achar que é uma coisa óbvia, mas eu recebo muitas perguntas, muitas dúvidas dos meus pacientes no consultório, lá no CTA também, me perguntando: doutora, afinal, qual é a diferença entre HIV e AIDS? Eu estou com AIDS? E aí eu falo, né, não. E aí eu vou explicar. Então, eu quis trazer esse assunto. Eu sempre busco para vocês os temas que eu trago para cá, para a gente falar, dúvidas dos meus pacientes do dia a dia, coisas que eu mais recebo, tá? As dúvidas que são mais frequentes, tá bom? Então, vai rodar a vinheta, daqui a pouco a gente se vê. Isso aí, turma, tudo bem? Então, a gente hoje vai falar a diferença entre HIV e AIDS. Mas antes, você precisa se inscrever aqui no canal, é isso aí, se inscrever aqui no canal, tocar no sininho, porque todas as vezes que eu postar um vídeo novo você vai ser avisado, me ajuda muito a crescer e me ajudar a voltar aqui. Então, todos vocês curtissem o vídeo, se vocês gostarem do vídeo, curtam o vídeo e compartilhem com o máximo de pessoas que precisam saber dessa informação. O mundo sabe alguns assuntos que eu abordo aqui, mas nem sempre isso é realidade, tá? Então, salva o vídeo, compartilha com um amigo, manda, dá pra compartilhar por aqui. E eu continuo voltando, como sempre eu falo em todos os meus vídeos, que é uma coisa que eu adoro fazer, É isso, então vamos lá, primeiro entender a diferença entre HIV e AIDS. Então, assim, a HIV é o vírus, né? Então, que eu vou adquirir numa exposição de risco, né? Seja sexual, seja da mãe para o filho, seja compartilhando seringas ou através de um acidente com parto importante, que acontece muito na nossa área da saúde, tá? Então, assim, o HIV entrou no meu organismo. Então, o HIV, ele é o vírus. HIV, como está escrito aqui, ó, vou colocar aqui para vocês entenderem o que significa. Então, ele é o vírus HIV, tá? É o vírus da imunodeficiência. AIDS é a doença que eu vou desenvolver caso eu viva com HIV e eu não tenha o diagnóstico, ou já até tenho o diagnóstico, mas eu não faço o tratamento, tá? Acreditem, isso existe. Então, a AIDS, ela é uma evolução. A AIDS também vai aparecer aqui, ó, tá? O que significa, tá? A AIDS, se a gente for ler, né, é a síndrome da imunodeficiência adquirida, mas se a gente for ler na ordem, ela tá em inglês, tá bom? Mas significa isso. Então, assim, quando eu tenho a infecção, quando eu começo a viver com o HIV, ou porque eu ainda não sei do meu diagnóstico, ou porque eu já sei, mas optei por não fazer o tratamento, ou já até comecei a fazer o tratamento, porém eu parei o tratamento, meu sistema imunológico ele vai ficar tão enfraquecido que ele vai ficar sujeito a desenvolver infecções oportunistas. E aí esse quadro chama-se AIDS. Então vamos tentar entender, fisiologicamente falando, o que acontece, como é que eu vou chegar nesse ponto, como é que funciona. Então, assim, é uma angústia muito grande quando o paciente faz o diagnóstico, né, que passou a viver com o vírus HIV. E aí, uma das primeiras perguntas que ele faz para mim, a primeira é se eu vou morrer, e a segunda é se ele está com AIDS, né, porque, como eu percebo, e é uma realidade, quando a gente fala em HIV, a gente traz uma carga de coisas, de preconceito, uma carga de desinformação. Infelizmente ainda é assim. Porque quando a gente para lembrar lá do começo, lá na década de 1980, que foi quando nós tivemos os primeiros casos, né, as pessoas morriam. Então, quando a gente fala, né, dá o diagnóstico do paciente, a primeira coisa que ele fala é: eu vou morrer. Isso vem ali com muito desespero, com muita angústia, com muito sofrimento. E é muita coisa, assim, né? Porque vem aquelas imagens, aquelas notícias, há muita desinformação ainda. Então, a gente acaba quase que automaticamente pensando: HIV, vou morrer.
HIV, AIDS. E isso não é uma realidade, tá? Não hoje mais. A gente está se aproximando do dezembro, né? Que é o dezembro vermelho, que a gente comemora o dia 1º dia mundial de luta contra o vírus HIV, AIDS. E então, assim, a gente precisa ainda muito falar sobre isso, não só em dezembro. A gente precisa estar falando disso sempre. Tanto que a maior parte dos vídeos que eu trago para cá são sobre HIV. As dúvidas dos directs, a maioria também, eu acho que quase que a totalidade do meu canal é abordando HIV, porque, acreditem, há muita desinformação, né? Então, né, voltando, então quando eu falo em HIV, vem aquela, nossa, vou morrer, ai meu Deus, eu estou com AIDS, eu já ouvi falando assim, porque fulano é aidético. Não sabe se eu dava um murro na cara da pessoa, ou se eu mandava pra ele. Olha, eu fico chocada ainda com tanta desinformação. Então, o que que acontece? Então, quando você passa a viver, né, com o HIV, o vírus HIV, ele é um vírus que ele é RNA. Isso acaba não tendo muita importância, mas é só para vocês entenderem como é que eu vou chegar, a evolução pode acontecer para chegar na AIDS, tá? Então, assim, ele é um vírus RNA. Quando ele entra na célula, na minha célula, ele não consegue se reproduzir sozinho, ele não consegue se multiplicar. Então, ele entra na minha célula, ele se liga a uma proteína numa célula minha que chama linfócito CD4, tá? Que é responsável por, quando entrar uma infecção, uma bactéria, um fungo, algum parasita no meu organismo, é essa célula que vai lá e fala, quem que é você? Né? O que você está fazendo aqui, né? Então, assim, que vai lá reconhecer quem que é aquele agente que acabou entrando ali, aquele estranho, aquele intruso, quem que é você? Então, a célula CD4, ela é uma célula de defesa, ela faz parte do meu sistema imunológico, tá bom? Aí, o vírus HIV, ele tem afinidade por essa célula chamada linfócito CD4, tá bom? E o HIV, ele se liga no receptor dessa célula, vou colocar uma fotinho aqui para vocês entenderem do que eu tô falando, e ele entra dentro dessa célula, tá? É como se fosse chave e fechadura, ele se liga no receptor da célula, tá aqui a célula com o receptor, aí o HIV vem, se liga nele, ele entra dentro da célula, tá? Ele faz isso porque é lá dentro que ele vai se reproduzir. Só que para ele fazer isso, ele vai usar a máquina da minha célula, a fábrica da minha célula. Porque a gente existe porque as nossas células, primeiro era papai e mamãe que se juntou lá, né? E juntou, fez o óvulo, e daí a gente multiplicou e formou a gente, tá? As nossas células, elas têm a capacidade de se multiplicarem, que elas têm a fábricazinha delas interna, cada célula tem a sua, daí elas se multiplicam e se fazem. E se refazem, fazem outros tecidos e fazem a gente. Só que o vírus, ele não consegue fazer isso, o vírus do HIV, tá? Para fazer isso, ele tem que entrar dentro da minha célula. Aí lá dentro, o que ele faz? Ele vai lá e ele entra dentro da minha fabriquinha, ele se liga na minha fabriquinha, ele se incorpora, sabe assim? Ele entra e aí ele começa a usar a nossa fabriquinha, da minha célula do linfócito CD4, ele começa a se multiplicar. Mas ele vai fazer isso em grande quantidade. Então, dentro de uma célula, ele não vai formar um vírus e sair. Ele vai formar milhões de cópias dele mesmo. Ele entra lá e ele começa a se multiplicar, formar vários filhinhos. E forma. A infecção, o vírus entrou do HIV, ele entrou no meu organismo, ele vai lá. Como ele tem afinidade por células do sistema imunológico chamadas CD4, ele vai começar a se multiplicar dentro dessas células. E aí vai haver uma grande quantidade de vírus, porque ele vai, como eu falei, dentro de uma célula ele gera milhões de cópias e, consequentemente, outros vírus vão entrando em outras células. Então, se você parar para pensar, eu começo a ter uma carga viral alta, bem alta, porque o vírus está lá em plena atividade. E o meu sistema imunológico, o meu CD4, começa a diminuir, porque ele não está sendo destruído, ele está sendo destruído. Então, mediante a isso, eu começo a ter isso aqui, ó, tá? Que é aquela fase primeira, aquela fase aguda do HIV, tá? Depois,
o meu próprio sistema imunológico consegue ir lá e debelar essa infecção, ele consegue segurar essa infecção com vários mecanismos. O sistema imunológico, ele não é simples assim como eu não posso chegar aqui e simplificar somente isso, o sistema imunológico é muito complexo. E aí, quando a gente vê o gráfico aqui, ó, quando vocês verem, ele tem um pico, ele tem aqui a parte alta, que é logo onde eu tenho, a parte aguda do HIV, e daí eu posso ter sintomas como o que eu falo, né? Todo mundo fala. Semelhantes a um resfriado, a uma gripe, que pode ser febre, dor no corpo, indisposição, como quando a gente tem um resfriado, gente, tá? Igualzinho, tá? Posso ter manifestação de pele, posso ter dor de garganta, posso ter várias coisas, cada um sente de um jeito. Só que daí ele vai ficar numa quantidade muito baixinha e aí meu sistema imunológico volta a subir um pouco, tá? Volta a subir e a carga viral volta a descer. Isso vai acontecer se você fizer alguma coisa ou se você não fizer nada, tá? Claro que se a gente consegue fazer o diagnóstico nessa fase, já iniciar o tratamento, é muito melhor. Mas nem sempre isso é possível. Apesar que hoje, graças a Deus, a gente está fazendo vários diagnósticos de fase, já nessa fase, né? Porque quanto mais cedo eu fizer o diagnóstico, maior a chance de que eu não deixe que esse paciente evolua para a AIDS, né? Então, assim, quando eu falo em diagnóstico precoce, é disso que eu tô falando. Se a gente conseguir pegar nessa fase aguda ou nessa fase de queda do vírus e depois ele ainda vai voltar a subir, ainda vai demorar um pouco para chegar na AIDS, o Brasil é mais ou menos assim, em torno de até 10 anos, mais ou menos 6, 7 anos, mais ou menos assim, que os pacientes acabam demorando. Mas tem gente que não é matemática, não é uma ciência exata. Tem pacientes que pode acontecer isso antes, tem pacientes que pode demorar um pouco mais. Não é para você pegar isso não é uma coisa absoluta, um número assim, não deu, pá. É média. Média, a gente pega a maioria e faz uma média, tá? Mais ou menos 6, 7 anos, tá? E aí, o que acontece? Então, voltando, a gente vai ter o gráfico, aumento do vírus, diminuição da imunidade, depois eu tenho, mesmo que eu não tenha feito nada, não tenha feito diagnóstico, não tenha entrado com o tratamento, o vírus vai haver uma queda, como o gráfico mostra, e eu vou ter um aumento dos meus CD4. Isso vai durar esse tempo que eu falei, né? Mais ou menos 7 anos, 10 anos. E aí depois esse vírus vai começar a se multiplicar novamente, eu vou ter um novo pico de infecção viral, ele vai começar a subir novamente e vai voltar a acontecer o que eu falei para vocês, que daí a minha imunidade vai voltar a cair, tá? Só que aí eu não vou ter depois, de novo, se eu não estiver tratando, se eu não tiver o diagnóstico, não estiver em tratamento, eu não vou ter de novo essa queda depois que houve. Porque eu tenho, então, a infecção, o vírus ele entra, tem o primeiro pico, a queda do vírus, meu sistema imunológico começa a subir de novo, passado a fase que a gente fala, a fase de latência, ele vai voltar a se multiplicar em grande quantidade e eu não vou ter de novo essa queda se eu não começar o tratamento. E nesse segundo pico é onde o paciente pode desenvolver a AIDS, tá? Se eu não fizer o diagnóstico. Então, coisas diferentes, com um intervalo de tempo grande. Tive uma exposição de risco, passei a viver com o vírus HIV. Tenho aqui um pico, tá? Estou convivendo. Vou ter ali uns sintomas que podem durar uns 10 dias, 15 dias mais ou menos, semelhante a uma gripe. Depois isso acaba que se resolve sozinho, porque os sintomas melhoram. Mas o vírus está lá. Tá? Ele vai só entrar em fase de latência, que é como se ele ficasse adormecido. Ele não vai estar te trazendo outras repercussões. Você vai ficar assintomático, digamos assim. Então, se eu não fiz o diagnóstico neste momento, o vírus continua. E aí ele vai voltar a subir, ter um segundo pico, e nesse segundo pico eu não vou ter mais queda do vírus se eu não começar o tratamento, tá? E aí, neste segundo pico, a minha imunidade vai cair tanto, que eu vou ficar aberto a desenvolver qualquer tipo de infecção. O que para uma pessoa que não vive com o vírus
Por exemplo, como eu dei o exemplo, de um resfriado, é tranquilo, nosso próprio corpo acaba dando conta disso e a gente isso passa. Para o paciente que está vivendo com AIDS, ele pode morrer. Porque ele está simplesmente sem imunidade nenhuma. E aí surgem as infecções que a gente chama de oportunistas. Por que oportunistas? É porque fungos, bactérias e alguns vírus vão aproveitar a oportunidade que o meu sistema imunológico está baixo, por isso chamam oportunistas, e aí eles vão causar infecção no meu organismo. E aí a gente tem neurotoxoplasmose, a gente tem infecções oculares, por sífilis, citomegalovírus, toxoplasmose, vírus do Epstein-Barr, a gente tem infecção de pele, a gente tem infecção pulmonar, tuberculose, pneumocistose. Então, assim, a gente tem a candidíase, então são várias as doenças, a candidíase oral, candidíase esofágica. Então, aí, essas são infecções que a gente chama de oportunistas. E aí, quando esse paciente chega pra gente, às vezes ele vem procurar o infectologista por conta ou da febre, ou porque ele começa a ter infecções repetidas. E aí, a gente acaba pedindo os exames para investigação, dentre eles a gente solicita o exame de HIV, e aí às vezes vem lá o resultado que o paciente, o resultado tá positivo, tá? Então assim, viver com HIV é uma coisa, AIDS é outra coisa, tem um espaço de tempo, um intervalo de tempo entre eles. A AIDS, ela é uma doença causada pelo vírus HIV. Quando eu vivo com este vírus, eu não faço o tratamento, porque eu não sei do diagnóstico, ou porque eu até sei, mas optei por não tratar, tá? Então, são coisas diferentes. Gostaria que isso ficasse claro para vocês, porque quando você fala, aquele paciente está com AIDS, eu vou falando, oi? Né? E, na verdade, 99% das vezes não é isso, tá? 99% das vezes o paciente vive com o vírus. Assim como você, gente. Tipo assim, você que está assistindo, ou que conhece alguém, ou que se relaciona com alguém da sua família, algum amigo. Enfim, eu falo para os meus pacientes assim. A gente dá o diagnóstico do paciente de pressão alta, hipertensão? Dá. A gente dá o diagnóstico também de diabetes, insuficiência renal crônica. E a gente dá o diagnóstico do paciente que vai passar a viver com o vírus. Na verdade, viver com o vírus é você sabe que você convive, o vírus está lá no seu organismo, só que você vai começar a fazer o tratamento para ele. Quando isso não acontece, como eu falei já várias vezes, para ficar claro e bem sedimentar na cabeça de vocês, eu vou acabar desenvolvendo a AIDS, que é uma evolução de quando eu não tenho o tratamento, pelo motivo que for, do convívio com o HIV, do viver com o HIV, tá? Então aí eu evoluo para uma queda importantíssima do meu sistema imunológico, em decorrência disso eu acabo desenvolvendo infecções em decorrência do meu sistema imunológico, tá? Isso é a AIDS. Viver com o vírus é uma coisa, AIDS é outra coisa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtido o vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, curtir seu vídeo, me segue lá no app vizinho também, tá bom? E logo logo a gente se vê. Um beijo!